Mostramos aqui o caso de um suposto guia espiritual, só que acabou preso. Ele é suspeito de abusar sexualmente de fiéis. Os crimes teriam acontecido nos Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. O William Bittar, ele foi até lá para entender melhor essa história e o Bittar estava me contando nos camarins detalhes absolutamente chocantes. Inclusive, Bittar, nós sabemos disso. Quando um homem mantém relação sexual pode ser com outro homem ou com uma mulher, ou com uma menor do que 14 anos, o estupro é presumido, mesmo que haja consentimento daquela outra pessoa que vai manter a relação sexual, o crime está configurado. E aqui temos notícias de que ele fez isso também com menores. Fez, Paulo Gomes, e conforme o que a gente já conversou aqui também, uma das situações que mais chamou a nossa atenção, Paulo, chegou no dia que nós estávamos lá. Nós fomos até Ponta Grossa, entender um pouquinho mais dessa história, entender um pouquinho mais da região onde o Roderley Amorim Ramos, de 54 anos, fazia esses atendimentos, a casa onde ele fazia. E, Paulo, quando conversávamos com a delegada, tinha acabado de sair dali da delegacia uma jovem, hoje já mais velha, logicamente não vai ser identificada aqui por nós, hoje ela já tem mais de 20 anos de idade, mas ela relatou um abuso sexual de quando ela tinha de 12 para 13 anos, Paulo Gomes. E nesse caso, o Roderley teria engravidado essa menina. E essa criança nasceu, Paulo. Hoje essa criança tem 12 anos de idade e não sabe nada do que a mãe passou, sequer sabe quem é o verdadeiro pai dela, todo esse terror que a mãe dela passou. Logicamente, essa mãe ama essa criança, cuida, trata, mas imagina só como que é para qualquer pessoa, Paulo, passar por uma situação como essa. Um estupro ali, que ele acha que não é, que ele acha que aquilo ali é a coisa mais certa do mundo, segundo as investigações. Mas que passa por um estupro como esse, um estupro de vulnerável de uma pessoa menor de idade, e depois disso, com 13 anos, ela ter que falar para os pais que ela está grávida do suposto guia espiritual. Os pais vão até lá falar com ele, ele fala: não, isso não é possível, isso nunca aconteceu comigo. Então é algo que chama muita atenção e a gente confere agora nessa reportagem especial para o Cidade Alerta. Roderley Amorim Ramos, de 54 anos, é apontado pela polícia como um suposto guia espiritual que teria abusado sexualmente de pelo menos 8 mulheres. Os crimes teriam acontecido nesta casa, em Ponta Grossa, cerca de 120 quilômetros de Curitiba. De acordo com a polícia, a residência era usada como um terreiro, mas na prática o que acontecia aqui era caso de polícia e não de espiritualidade. É um crime muito grave, é um crime que deixa sequelas emocionais, são depoimentos muito difíceis. Um dos depoimentos nós tivemos que interromper por 2 vezes. A vítima informou estar com ânsia de vômito e efetivamente ela precisou vomitar. Ele sempre vinha com uma história que tinha alguma coisa e que para desfazer ele tinha que colocar o pênis lá. De acordo com as investigações, as vítimas que procuravam pelo suposto guia espiritual chegavam até aqui numa certa vulnerabilidade social, com dependência financeira e até problemas com relacionamentos amorosos. E ao conversarem com ele, eram convencidas de que a única forma de tirar todo o mal da vida delas era cumprindo com todas as determinações impostas por ele. E essas determinações, lá na frente, se tornariam crimes sexuais. Esse homem, ele se colocava como a solução para essas inquietudes espirituais, emocionais que essas vítimas estavam vivendo. Assim, ele agia na mente dessas pessoas, né? E ele aproveitou-se desse momento, né, de fragilidade, de vulnerabilidade dessas vítimas para convencê-las, né, a se sujeitar, a aceitar as práticas feitas por ele. Neste boletim de ocorrência, o relato de uma jovem de apenas 18 anos e que foi a primeira a denunciar os abusos sexuais. Os relatos são chocantes. Nele, a jovem diz que procurou o suposto guia espiritual para uma cura, mas Roderley fazia exigências, como deitar de bruços em uma cadeira reclinável e baixar as calças. Já no último dia 25 de setembro, ele consumou o ato sexual. Roderley teria cometido o crime dizendo que era um pedido da entidade para retirar toda a magia negra contra a vítima.
e sem o uso de preservativo. Se utilizava da ingenuidade da vítima, relatando que, em razão de que o trabalho feito contra ela foi dessa forma, tendo relação sexual, ela também necessitava, para desfazer o trabalho, tendo relações sexuais com o guia espiritual. No dia 11 de outubro, Roderley foi preso em casa e a divulgação da prisão incentivou outras vítimas a procurar a polícia. A forma de abordagem às vítimas era sempre a mesma. Em uma mensagem gravada, uma das vítimas relata o terror vivido nas mãos do suposto guia espiritual. Quase todas as vezes ele pedia para mostrar o peito, para mostrar os peitos, e fazia abaixar as calças, mostrar. E ele sempre vinha com uma história que tinha alguma coisa e que para desfazer ele tinha que colocar o pênis lá. E apesar de Roderley ter sido preso há pouco tempo, as investigações apontam que os crimes são cometidos há pelo menos 13 anos. Conforme as denúncias, o primeiro crime aconteceu em 2011. A vítima, na época, uma criança, tinha apenas 13 anos. E fica ainda pior. Uma das vítimas que relata ter sido abusada quando tinha entre 12 e 13 anos de idade, relata que teve uma gravidez desse abuso sexual. Ela e a família se calaram durante todos esses anos. Essa criança nasceu, hoje tem 12 anos de idade. E em virtude dessa denúncia, nós já estamos tomando todas as providências cabíveis em relação à coleta de material genético, né, para que isso também seja esclarecido. Conforme os depoimentos, os crimes sexuais aconteceram também em 2012, 2016, 2018 e 2024. A polícia acredita que muitas vítimas ainda podem aparecer. Elas assistiram a matéria, viram que outra pessoa havia efetuado a denúncia e elas se encorajaram, né? Então, acabou havendo ali uma sororidade entre essas vítimas que compareceram na delegacia e denunciaram todos esses atos aí que já de muitos anos vem acontecendo conforme os depoimentos colhidos. Roderley foi ouvido pelos policiais após ser preso e negou conhecer as vítimas que o denunciaram. Eu levanto, vou trabalhar, minha vida é trabalhar, o pessoal chega, eu atendo, mas jamais... Você só atende em casa mesmo? Jamais eu faria Atende isso. Mulheres? Atendo tudo, criança, eu ajudo criança, ajudo as pessoas que tinham problema na coluna, mas eu não... E essas mulheres chegam desacompanhadas lá? Não, chegam tudo acompanhada. Então o senhor não atende mulheres desacompanhadas? Não, se chegar, eu atendo, mas não faço esse tipo de coisa. A delegada explica que o perfil de Roderley seria o de uma pessoa que acreditava na impunidade. Ele se mostra bastante tranquilo, ele afirma que ele realmente fazia esses atendimentos de benzimentos e que ele não lembra dessas pessoas que estão denunciando, que ele não lembra de ter as atendido. E além dos crimes sexuais, Roderley também vai responder por estelionato. De uma das vítimas, exigiu vários pagamentos. Um dos depoimentos, a vítima coloca ali que efetivamente efetuou o pagamento por esse atendimento. Foram R$3.000. Então ela chegou a emprestar dinheiro de outras pessoas para ter condições de efetuar esse pagamento, porque segundo ele teria dito a ela que se ela não efetuasse esse pagamento, o trabalho não sairia a contento e ela não conseguiria livrar-se aí desses males. O suposto guia espiritual está preso preventivamente e a polícia acredita que isso possa fazer com que mais vítimas apareçam para denunciá-lo. Nós torcemos para que com a prisão, com a responsabilização deste homem, essas vítimas de alguma maneira sintam acalentadas, né, com um sentimento de justiça. Paulo Gomes, uma situação importante, porque tem muita gente que acaba assistindo e às vezes pode ficar imaginando assim, mas como é que elas deixavam isso acontecer? Como é que deixavam chegar até essa relação sexual? Ele entrava tanto na mente dessas jovens, dessas mulheres, Paulo Gomes, que ele conseguia convencer elas de que aquilo ali era a única medida possível para elas tirarem todo o mal da vida delas. Inclusive, teve uma das vítimas que falou que isso aconteceu 3 vezes, Paulo Gomes. Na primeira vez ela ficou meio assim, na segunda vez ela foi. Quando foi para ter a terceira vez, ela falou, mas não tá certo isso. Não é para acontecer isso. Por que você não faz
alguma outra coisa, por que tem que ser essa relação? Ele falou, não, então tudo bem, a gente não faz mais nada. Só que se o mal continuar na sua vida, a culpa não é minha. Ou seja, ele transferia para a cabeça delas essa responsabilidade de escolher o que elas queriam para a vida delas. E logicamente nesse momento de vulnerabilidade, nesse momento de desespero delas, acabavam aceitando ter esse tipo de relação na maioria das vezes. E aí só quando essa jovem de 18 anos consegue sair, quebrar essa corrente, né, essa amarra que ela tinha e foi até a delegacia, é que essas outras mulheres acabaram aparecendo. E como a gente trouxe aí, Paulo Gomes, num desses casos, já duravam 13 anos. Uma denúncia, os pais se calaram inclusive, porque imaginavam que estava tudo bem e de repente chegam até a delegacia e falam, ó, a nossa filha engravidou e teve um filho dele. Então imagine, Paulo, como foi pra gente também ficar ouvindo ali da delegada e lendo, às vezes, alguns depoimentos ali que são chocantes, Paulo. E você sabe, não é, Bitar? Até pelo acompanhamento que nós fazemos de caso e pelo que a gente lê sobre esse tipo de situação, os abusadores, eles são bons de papo, né? Até para eles conseguirem ter as relações sexuais, para que as pessoas estejam na mão deles, vem comigo, para que estejam na mão deles, tem que ter a conversa, o chamego, aquela coisa toda. Assim como o estelionatário também tem que ter boa conversa. Não estou aqui pré-condenando este homem, não estou pré-condenando porque a justiça não o fez ainda, mas a confirmar esses fatos é a tradição das pessoas que assim agem. Lembrem-se que o João de Deus, né, era um homem que eu, inclusive, admirava. Quantas vítimas fez? E até hoje tem gente que não acredita que seja verdade. Por mais que, quantas vítimas? Mais de 100, né, eu já assisti um documentário sobre ele, mais de 100, ele ainda jura inocência. Diz que não, que ele fazia isso para proteger, que ele era uma entidade, que a entidade é que fazia esta aproximação. Então é duro isso aí. Vamos continuar acompanhando isso aqui, pessoal. Não esquece desse caso. Amanhã eu quero novidades, ok? Vamos tentar novidades nesse caso.